Então, novamente, boa tarde para todas as pessoas que ficam conosco hoje. Em primeiro lugar, muito obrigado por sua presença. Temos uma apresentação especial. Vamos a conversar, Daniel e eu, sobre algumas coisas, algumas situações que são muito normais ainda em nosso acontecer cotidiano. É importante que esta é uma apresentação para vocês. Não é muito técnica, vamos a falar principalmente dos conceitos de cibersegurança, de conexão, de jeitos que muitas vezes temos visto em nossa realidade neste mundo com Absolute e com companhias de todo nível em América Latina. Nossa apresentação de hoje é Conexão Cibersegurança e vamos a falar sobre como enfrentar algumas ameaças digitais. Que é importante para todas as pessoas que podem nos escutar hoje. Eu sou Fred Mejia, eu sou parte do time de Absolute para toda a América Latina. Eu tenho já 6 anos desenvolvendo projetos de cibersegurança em toda a região, desde o México até a Argentina, incluindo também Brasil, o Caribe e Porto Rico. E temos também o senhor Daniel Rios, manager de vendas para Brasil. Daniel. Muito obrigado, Fred, e boa tarde para todos. Eu sou o Daniel Rios, eu sou o gerente de venda da Absolute para o Brasil, e realmente é um prazer estar aqui com vocês hoje novamente. E por que novamente? Porque nossa ideia é realizar periodicamente este tipo de webinars, onde, como o Fred falou, abordamos temas que são importantes para todos nós. Então, bem-vindos novamente. Obrigado, Daniel, e obrigado novamente a todas as pessoas que ficam conosco hoje. Daniel, perdão, para começar a apresentação formalmente, você que acha das ameaças digitais? Você que acha desse negócio hoje, em tanto em cibersegurança? Eu acho que hoje é uma realidade, tá? Eu acho que antes da pandemia, todo mundo falava de ameaças de cibersegurança e era algo que somente acontecia com contas globais, com bancos, com entidades governamentais, mas hoje é uma realidade para todos nós. Então, acho que, inclusive nós que trabalhamos na área de cibersegurança, precisamos de treinamentos periódicos para isso. Então, eu acho que todas essas pessoas da empresa, sejam da parte da tecnologia ou não, precisam ter um treinamento básico sobre isso que acontece hoje. Entendi. E se nós vamos a comentar alguns dados referidos à situação do Brasil, que tem você para compartilhar com nossa audiência hoje? Fred e audiência, o primeiro que eu tenho que dizer é não confie. Vou repetir novamente. Não confie. O problema é que tendemos a pensar que sempre os ataques não vão acontecer conosco. Achamos que isso vai acontecer com nosso vizinho, como eu falei agora, com as grandes corporações, com as entidades governamentais. Mas, Fred, isso é uma mentira. A nova realidade é que os atacantes agora procuram todos os tipos de empresas, inclusive nós como pessoas. E a realidade é que nenhuma segurança é perfeita, Fred. Tudo pode ser hackeado hoje. É possível proteger informações, dados e programas com tecnologia de ponta, mas isso não garante segurança. E aqui na tela temos duas notícias do Brasil. O Brasil registrou cerca de 103 bilhões de tentativas de ataques cibernéticas em 2022. Isso representa um aumento de 16% em relação ao ano anterior e posiciona o país como o segundo maior número de ciberataques na Latinoamérica. Ou você que acha, Fred, que até este ano 2023 vamos ter um aumento significativo, ou você acredita que hoje as empresas estão mais protegidas? Eu gostaria de dizer que vai ser menor, mas é muito difícil. Cada vez os atacantes e as pessoas maliciosas são muito mais sofisticadas.
tem acesso à tecnologia também, e vamos a falar disso mais para frente, mas é muito difícil que esses números vão ficar menores. A probabilidade maior é que o cenário fique mais complexo, e por isso é tão importante que nós podamos ter esta classe de conversa, não só entre nosso pequeno mundo de Hum. tecnologia, mas também com muitas outras pessoas, de nossos clientes, de nossos parceiros, pessoas que são chave, porque são as que têm o poder para decidir se eu vou adquirir um tipo de aplicativo ou não, ou vou fazer um projeto de um ecossistema ou infraestrutura. Então, é uma conversa que é importante começar de um jeito granular, poder Uhum. permear em muitas áreas de nossas organizações, porque é difícil que fique menor. Perfeito. E aí, a outra notícia bem relevante é que o Brasil foi o país com o maior número de ataques de trojanos bancários, malwares e phishing na Latinoamérica em 2022. Aqui, Fred, nós tenho que parabenizar, pois passamos de segundo para o primeiro na banca em trojanos. Não, estou brincando. Estou brincando porque, como falamos, Fred, é um problema global, não apenas no Brasil ou na Latinoamérica, tá? E periodicamente podemos verificar, e nós que trabalhamos em cibersegurança, que as empresas investem milhões e até bilhões em cibersegurança e ainda estão expostas a ciberameaças e vulnerabilidades. Aqui a pergunta é que vamos e que podemos fazer, e achamos que podemos ter uma resposta para isso. E também, hoje, mudamos um pouco nossa conversa, porque achamos que vocês têm mais respostas para muitas de nossas perguntas. Então, vamos fazer isso um pouco mais interativo, Fred. Vamos, mas antes disso, Daniel, e eu acredito que é importante uma coisa que você falou, que é o investimento. As companhias hoje já estão fazendo investimento, já Uhum, têm algum tipo de orçamento e verba. Os estándares que nós temos avaliado em alguns relatórios falam de entre $500 e $1.000 média anual para proteger dispositivos. Então, uhum, aqui uma coisa, a gente tem uma necessidade de cibersegurança. A gente compreende que tem umas dificuldades e um desafio importante, mas, no enquanto disso, igualmente temos uns números como estes que não param de crescer, que simplesmente o que significam para nós é que as superfícies de ataques cada vez são maiores. É que o desafio tem que ser também atendido de um jeito geral. É um escopo global. É difícil ter uma resposta sucinta. Mas, como você indicou, hoje queremos falar também com vocês. E com as pessoas que temos na presença hoje no nosso webinar, temos também 5 perguntas para você e temos um poll. David, você pode compartilhar com a gente? então, já temos umas pesquisas na tela, tá? Já tem? Se alguém Por não fa- tem, pode nos escrever no chat, por favor. já temos algumas respostas. Então, qual é a principal emoção que prevalece em sua empresa quando o assunto é cibersegurança? E é importante falar de emoção, porque nós vamos também compartilhar hoje com vocês algumas coisas que têm que ver com um jeito humano, com um fator humano. E como somos pessoas, e até o momento em que a inteligência artificial vai nos substituir, pois, todavia, é importante falar de emoção.
Então, temos a maioria das pessoas da nossa audiência falando 92% de preocupação e 8% incerteza. Então, as principais emoções que nós temos experimentado em nossas companhias, preocupação. Preocupação. O que quer falar isso para você, Daniel? Eu acho que cada vez, Fred, os atacantes têm diversos jeitos para atacar. E acho que como está evoluindo cada dia um pouco mais, a preocupação é, cara, estamos cobertos, cara, realmente estamos protegidos frente às novas ameaças do mercado. Então, eu acho que esse é o sentimento geral. Inclusive, quando eu ia fazer a votação, eu a escolher também preocupação, porque esse é meu sentimento. Você fica preocupado? Eu fico preocupado. E você E trabalha em trabalho em uma cibersegurança? empresa de cibersegurança, mas estou preocupado ainda. Vamos com a segunda pergunta para todo o pessoal. Nos últimos 6 meses, quantas vezes a segurança foi tema de discussão na sua empresa? 0 a 10, 10 a 20, 50 a 60? E já temos algumas pessoas indicando. E obrigado por sua participação, além disso. Então, temos já todas as pessoas com respostas e a gente indica 43% de 0 a 10 vezes, 36% de 10 a 20 e 21% de 50 a 60. Nossa, Pessoalmente, acho interessante de 0 a 10, 43%. Então, se nós fazemos uma média disso, ao menos 2 vezes por mês, a cibersegurança ou a segurança é um tema de um discussão. negócio de discussão. Mas 36% vai de 10 a 20. É um número importante. Isso Uhum. fala também, pessoal, se a segurança tem esse nível de significado dentro da nossa companhia, porque quando falamos de cibersegurança, falamos de dados, falamos de privacidade, falamos de conexão, falamos de acessos, falamos de muitos negócios que cada um deles trouxe sua própria complexidade. E temos um 21% de 50 a 60. Estamos olhando também algumas contas ou companhias que muito provavelmente, por sua operação, por o tipo de dados que tem que gerenciar, então tem muito nível de preocupação por isso. É significativo esses dados. Você que acha, Daniel? Não, acho que quase os 60% tem ao mês quatro vezes que estão falando de cibersegurança. E é porque cada vez é a realidade. A realidade. Desde outubro temos o LGPD no Brasil, tá? É. Então já cada vez é mais comum falar destes temas. E gosto bastante. Gosto bastante. Seguinte pergunta para o pessoal. Uma escala de 1 até 5, sendo 1 o menor e 5 o maior grau de preocupação. Quanto você acredita que sua organização se preocupa com a cibersegurança? A gente já começou a responder. Temos algumas respostas. Temos 67% das pessoas que temos na chamada que acham que o nível de preocupação da companhia é máximo, 5. Temos 27% que acha que é quase máximo, 4. E 7% que acha que é meio, nível 3. E é curioso, pessoal,
para as pessoas que ficam conosco hoje. Se fazemos uma correlação entre as perguntas e as respostas de vocês, que vamos achando? Vamos encontrando que, primeiro, a cibersegurança gera preocupação como emoção, que a cibersegurança é um tópico que hoje é significativo. A gente tem falado muito e é uma parte fundamental de nossa conversa em nossas operações. E ainda, esse resultado fala para nós que, ao menos para ninguém, a cibersegurança não tem nenhum nível de preocupação. Tem de um nível meio para cima. Então, o que isso diz da vocês é que a cibersegurança é um tema importante. É um tema que, novamente, eu vou trazer minha primeira ideia. Não pode ficar só conosco das áreas de TI. Temos que conseguir jeitos, formas de permear essas informações em outras áreas da companhia. Por quê? Porque muitas vezes nós ficamos os heróis sem capa, sem a capacidade e os recursos para poder cobrir a necessidade que tem nossa organização. Vamos com a seguinte pergunta. Mas aí, Por favor. Fred, eu gostaria de agregar que não podemos fazer uma comparação com antes da pandemia, tá? Mas sim, temos alguns números depois da pandemia. Os ataques cibernéticos cresceram cerca de 5.000%, né? E também, outro ponto é o trabalho remoto, tá? O trabalho remoto cresceu de 5 a 93% em um ano, tá? Isso é um fato. Então, já para as empresas falar de cibersegurança e da preocupação de ter as ferramentas para os ataques ou para afrontar um trabalho remoto, cresceu. Então, eu acho que se compararmos com antes da pandemia, a maioria responderia 3 ou 4. E Antes da muitos, pandemia, antes da pandemia, se você falava de cibersegurança, a gente vai responder: eu tenho antivírus, eu já fico protegido, É verdade. estou bom demais. Seguinte pergunta, pessoal. De 1 até 5, qual é seu nível, particularmente de preocupação com a cibersegurança de sua organização? A gente já começou a responder. Então, primeiro, vimos o nível da organização. Agora vamos olhar o nível de nós propriamente. E neste caso, 82% das pessoas falam 5. Ah, não, temos mudança, alterações. Oh? Muito similar com a pergunta anterior, né? 70% das pessoas, um nível 5, 15% das pessoas, um nível 4, 15% um nível 3. Para as pessoas de nível 3, eu preciso conversar com vocês depois do webinário para conhecer o que Estão vocês fazem. bem alinhados com sua organização. Estão precisamente. Tá. E a última pergunta. De 1 até 5. Quanto você acredita que os usuários se preocupam com a cibersegurança? Os funcionários. Já tem vista? Já. E já temos respostas. Interessante, pessoal. Então, em concordância com suas respostas, acham que com um nível 1, muito pouca preocupação, 13%. Nível 2, 33%. Nível meio, 3, 33% também. E gente preocupada,
20%, com um 13% nível 4 e um 7% nível 5. Que Hum. fala isso para você, Daniel? Eu acho que o nível 4 e nível 5 somos nós, as pessoas que trabalhamos na tecnologia. E o 1, 2 e 3 é porque eles têm sua dor de cabeça diário e acho que para eles a parte da tecnologia ainda é algo estranho para eles. Então, acho que por isso para nós, e nós que temos um pouco mais de conhecimento, ou conhecemos o escopo, o alcance dos atacantes, então ficamos mais preocupados. Mas se você fala com muitas outras pessoas da empresa, você vai achar o mesmo que estamos encontrando hoje nas pesquisas, que a preocupação é uma, dois ou até três. Para eles, não é uma realidade. E uma coisa importante, porque nós olhando as pessoas que temos hoje nesta chamada, e um convite também para vocês, nós vamos fazer deste jeito vários webinários, várias atividades, mas também de uma forma acessível para outras áreas da companhia. E você sabe que a maioria das pessoas são da tecnologia que estão falando conosco com essas pesquisas. Para a organização é importante, mas muitas vezes não tem o jeito certo para atender. Para vocês que estão nas áreas da tecnologia é importante, é relevante na maior parte das vezes. Mas para os funcionários, para os usuários propriamente, que são a maioria das pessoas que trabalham em nossas organizações, não é uma coisa relevante. Não é. Para eles, muitas vezes, o que simplesmente quer é trabalhar desde qualquer lugar, qualquer jeito. E não tem maior preocupação por como. Muito obrigado por suas respostas, pessoal. É muito interessante e também com isso vamos a gerar novas conversas para vocês e para as Uhum. pessoas relevantes de suas organizações. E por que isso é importante que hoje falamos isso? Vamos a falar de um ataque de phishing. Miguel, que tem 22 anos, mas é uma amostra com essa foto de como é de fácil envelhecer e ter cabelos grisalhos depois de um momento difícil. É um comentário normal. Eu apenas abri uma notificação com o logotipo do meu banco. Parecia real. Pessoal, se nós fazemos uma lembrança, são coisas que são normais em nossa realidade cotidiana. Pessoas que recebem informação, que fazem coisas que não são adequadas e que depois, para resolver isso, fica sendo uma coisa muito difícil, muito desafiadora. Daniel, você acha que você tem quantos? 30 anos? 25? 35. E se Sou mais você jovem que Miguel. mais jovem que Miguel depois do ataque do phishing, né? Sim. Mas, mas que é importante, pessoal, que isso acontece todos os dias. E como geralmente acontece? Nós vamos fazer um exemplo de uma anatomia de um ataque de ransomware. Mas que é importante, esse não é o único tipo de ataque que nós podemos ter. Nós podemos ter phishing para muitas coisas. Podemos ter phishing com pessoas que não querem nossa informação. Eles querem nossa nuvem, querem os dados de nossa nuvem para fazer criptomineração, criptomining. Então, quando nós falamos que os níveis de sofisticação dos atacantes cada vez são maiores, é porque também seus objetivos são diferentes. E muitas vezes, por
por ter muito conhecido, por ter muita notícia dele, o tema de ransomware fica sendo o principal. E hoje trazemos um exemplo para vocês. Mas, em geral, os objetivos são muitos. E como acontece geralmente? 6 passos principais. Os atacantes vão encaminhar algum tipo de mensagem, alguma informação com um código malicioso para muitas pessoas. Sim, é massivo. A maior quantidade de direções, de endereços, de funcionários que eu possa, melhor. E eu vou enviar para todos eles. E isso vai ter um link ou um anexo para a gente descarregar. As pessoas, e por isso falamos da questão das pessoas, somos seres humanos no final do dia. E por isso, entre uma brincadeira, um jogo entre Daniel e eu, sim, nós temos experiência, nós temos trabalhado cibersegurança há muitos anos, mas somos pessoas ao final do dia. Pessoas que são consultoras de cibersegurança, mas pessoas finalmente. E é muito fácil poder dirigir o comportamento humano. Então, as pessoas, se vemos um call to action, uma chamada para uma ação, muitas vezes vamos fazer clique. Vamos fazer, não dá para mais. E então, uma vez que temos feito clique, esse código vai ser descarregado em nosso equipamento, para começar. Mas qual é o objetivo real dos atacantes? Chegar até o passo 4. Comunicar esse equipamento com seu aplicativo, com nossos sistemas. Pegar eles, ligar eles. E uma coisa que é conhecida como movimentação lateral, onde eles pesquisam serviços de nossos sistemas, vão olhar quais coisas ficam abertas, quais portas eu tenho para acessar. E se essa porta ficava com informação relevante, com dados sensíveis, bingo. Mas não vai ser uma coisa de um dia só. E depois, porque geralmente quando as empresas sofrem um ataque de ransomware, geralmente por padrão, por estándar, o ataque começou 6 meses antes do momento do sequestro. 6 meses antes de criptografar esses arquivos, antes de sequestrar esses equipamentos e foder a operação da companhia. Por quê? Porque os atacantes vão se tomar o tempo preciso para eles olhar sistemas, olhar serviços e como conhecem a conta, como conhecem a empresa, então, quando tem uma amostra importante da companhia, nesse momento, ransomware ativo. E nesse momento temos essa tela infame do ransomware. Estimados, vocês foram sequestrados e precisam de pagar tanto dinheiro nesta conta ou em cryptocurrency para poder ter seus equipamentos de novo. Ou para não nos publicar sua informação. E uma coisa, porque nós começamos a conversa com dados de Brasil e podemos falar de dados de o mundo inteiro, mas uma coisa que é muito importante quando falamos de cibersegurança, de notícias, desses dados, é que são os dados públicos. Mas muitas vezes as companhias já sofreram isso, mas não vão a falar que aconteceu por diferentes motivos. Porque não podem, porque vai ter uma perda de status, porque os clientes não vão
a querer ou vão ter confiança nelas, ou por motivos de seguridade da nação, de nosso país. Mas os dados que nós temos públicos são só o top do iceberg. Daniel. Fred, e você falava e eu estava cá lembrando, nós trabalhamos em segurança cibernética e temos treinamentos de ataques cada 2, 3 semanas, né? E quantas vezes, Fred, fomos tentados a abrir esse tipo de e-mails, de mensagens? Temos de nossos técnicos na chamada, que é Juan Carlos, e ele sabe. Muitas vezes eu ligo para ele, cara, essa mensagem é real? Passou algo? Vocês têm algum tipo de treinamento conosco ou alguém externo? Acontece porque se eu recebo 2.000 mensagens desse jeito por mês, 2.000, por falar de número, é muito fácil que com uma mensagem só eu possa fazer clique. Porque não li corretamente, porque tinha um parecido espetacular com alguma página ou com alguma entidade que eu tenho vinculação, já seja como cliente, como provedor, qualquer coisa. Então, é muito fácil, porque somos pessoas. Eu vou te confessar, Fred, e audiência, eu também fiz esse tipo de chamadas para nossos engenheiros. Mas é porque, Fred, porque eu acho que os atacantes ficam cada vez mais enganhosos e são muito vez mais criativos nesse cima do phishing. E também, Fred, acho que o escritório mudou, tá? Antes, em nosso escritório, tínhamos todas nossas redes de segurança, nossa VPN ativa, tudo. Mas hoje, estamos com nosso laptop, com uma conexão à internet, desde qualquer lugar do mundo. E o que acontece também? Estamos olhando nosso e-mail pessoal, nosso e-mail de nossos bancos, da logística, do Amazon, do PayPal, e cada vez é mais provável que cliquemos nessas mensagens. E são equipamentos corporativos, mas estamos entregando não somente as credenciais pessoais, também estamos abrindo uma janela para os atacantes dentro da empresa. E é interessante, Daniel, porque o que você fala, se nós vamos a conceito, é que antes o conceito de trabalho ficava uma mesa e uma estação de trabalho, uma Uhum. workstation. Hoje a empresa é universal. Hoje a empresa, o conceito é usuário PC. Se você tem um usuário e você tem um equipamento, um dispositivo para trabalhar, aí tem empresa, aí tem organização. Então, é uma alteração muito significativa de como fazer uma abordagem que possa cobrir e atender realmente nossas necessidades, né? Assim, Fred. Agora, Agora aí, vamos falar um pouco de os ataques de phishing. E é que, Fred, pessoal, os ataques não param de crescer. E mesmo assim, o Brasil continua sendo, como vimos agora, o segundo país que recebe ataques. Então, tem algo que todos precisamos fazer um pouco melhor, tá? Tudo está parado graças à interação humana, tá? E é por isso que nós continuamos em cair nesses ataques. Então, hoje nós trazemos para vocês alguns conselhos, tá? Como primeiro, é o treinamento de conscientização, fazer treinamentos como time, fazer campanhas, como agora vimos nos níveis 1, 2 e 3, que você acha que não tem preocupação dentro da empresa, concentrar-nos nesses níveis e ter um maior treinamento com eles. Outro ponto é os testes de vulnerabilidade.
Não ficar tranquilo simplesmente porque eu tenho minha VPN, ou porque eu tenho uma ferramenta de criptografia, ou porque eu tenho um antivírus. Não. Muitas vezes temos nossos antivírus, nossas ferramentas de criptografia, mas não estão atualizadas. Ou tenho minha ferramenta de criptografia e realmente não está criptografando o HD. Então, nós internamente fazer um laboratório, fazer nossos próprios testes. Realmente, o que aconteceria num ataque? Tenho todos meus HDs criptografados, tenho minhas ferramentas de gestão ativas, tenho a última versão, os últimos patches do Windows. Então, acá um conselho importante é fazer esses testes de vulnerabilidade. Outro que é bem comum, mas não todo mundo está aplicando, são os filtros de e-mails. Os filtros de e-mails podem nos ajudar a bloquear e-mails automaticamente de phishing antes que cheguem a nosso inbox, tá? Então, os filtros de e-mails geralmente usam uma combinação de métodos para identificar esse tipo de e-mail de phishing, como de detecção de palavras-chave, detecção de URLs maliciosos e detecção de esses domínios suspeitos. E, por último, outro conselho que nós trazemos para vocês é a segurança de acesso. Por favor, ativemos a autenticação de segundo fator, tá? Por favor, tenhamos as senhas seguras. Novamente, não confie em nenhuma pessoa. Muitas pessoas, eu conheci em um trabalho que eu tive, pessoas que escreviam a senha e a senha estava ao lado do equipamento. Ou pessoas que estão pegando fotos para Instagram ao lado do computador e tem um montão de informações na tela do equipamento. Então, pessoal, uma segurança de acesso, senhas seguras e ativar a autenticação de segundo fator. Importante. Só para vocês conhecerem, dois exemplos de como fazer phishing. E esta informação nós recoletamos hoje mesmo para trazer algo atual. Você pode ingressar em GitHub, sim, e você pode conseguir código para gerar uma tela idêntica a Facebook ou PayPal. E você pode, se é um atacante, pegar código malicioso a esse código e a página que a pessoa vai ter vai virar igual que quando ela ingressa em seu navegador. Então, o que nós estamos falando é que é muito simples hoje fazer um ataque. O que nós estamos falando é que os ataques estão acontecendo todos os dias. E nós não podemos evitar que vamos ficar atacados, que vamos ser atacados. Podemos gerar condições para reduzir essa área de risco. Podemos gerar condições para reduzir essa quantidade de ameaças. Mas hoje é muito simples. É muito simples. Então, essa complexidade, esse desafio que nós temos implica que nós temos também, sim, gerar esse treinamento e essa conscientização. É importante gerar essa conversa e esse diálogo com diferentes pessoas, com diferentes áreas. É importante, mas não é suficiente. Precisamos das ferramentas, precisamos da estrutura que vai nos permitir poder atender. Porque, novamente, principal ideia, é muito simples. É um exemplo de hoje. Hoje mesmo, trabalhando com um de nossos técnicos, cara, vamos gerar um código e podemos, tá ao alcance o escopo de praticamente qualquer pessoa de Fica nossa confuso. organização.
ou fora dela. E vai ficar muito parecido. Se vocês olham, services@paypal-accounts.com. A diferença com PayPal corretamente é muito pequena. Então, é fácil para as pessoas que querem ser maliciosas ter e alcançar objetivos trabalhando com nosso comportamento. Por isso é tão importante ficar conscientes da situação, gerar essas conversas com a gente e ter a tecnologia que permita nos proteger para esses cenários. E só para ver, porque falamos primeiro de uma anatomia, um exemplo de ataque de ransomware por phishing. Mas temos também hoje uma questão de engenharia social. E por que é importante neste caso? Porque com a questão de phishing, muitas vezes é massivo. É procurar atacar a organização como um todo e olhar se alguma pessoa vai se transformar em uma porta aberta para a nossa organização. Mas no caso de engenharia social, é um pouco mais sofisticado, enquanto que é mais pessoalizado, é mais customizado. E outra reflexão que nós temos para vocês hoje, porque hoje também é muito simples ter informação de nós, porque cada vez compartilhamos mais informação em mais plataformas, em mais redes. E então, se eu faço uma pesquisa pequenininha e eu coloco o nome de uma pessoa, eu vou ter LinkedIn, Facebook, Instagram. E se tem um pouco mais de conhecimento, eu vou poder vincular ou fazer scrapping de informação para conhecê-lo. Então, uma vez que eu tenho essa investigação de meu alvo, de meu objetivo, eu vou estabelecer confiança. Como? Eu vou me suplantar, substituir uma entidade ou um colega, um amigo, um parceiro para tentar trocar informação. Mas como eu tenho já uma referência importante, porque tenho informação das redes, das plataformas, tudo que eu consiga a um nível público, então eu tenho como fazer isso. E uma vez que eu tenho estabelecida essa confiança, então vem a fase de manipulação. Eu preciso uma coisa pequenina de você para mim. Isso pode ser uma senha. Temos pessoas e muitas vezes, quando nós falamos destas questões, a gente acredita que é um filme, mas temos visto, na realidade, esse jeito de situações. Então, temos pessoas que, como já conhecem o alvo, conhecem o momento que a pessoa vai fazer um login, sim? Então, ligam, como se fora o dobro fator de autenticação. Cara, você vai ingressar? Sim, por favor. Temos a chamada, fale conosco, sim, uma senha, faça clique, por favor. E nesse momento, a pessoa já entregou suas credenciais. E vem uma face muito parecida com a questão de ransomware. Vou explorar. Vou identificar o que eu posso fazer com os acessos que eu tive dessa pessoa. E depois vou tentar manter fase 5 e seus acessos, para eu poder voltar, se é possível, com mais capacidade, para roubar informação da companhia, para vulnerar, trocar serviços da companhia. Então, temos
dois jeitos hoje para discutir, principalmente. Massivo, via phishing, e logo engenharia social. Como eu vou focar em um só objetivo ou poucos objetivos, e a partir dali, então, gerar um ecossistema de ataque da organização. Tem algum comentário, Daniel? Não, aí somente já para entregar ou para trazer alguns conselhos. Um ataque de engenharia social é um tipo de ataque cibernético que se baseia em engano e manipulação. Para quê? Para induzir as pessoas a revelar informações confidenciais ou a realizar ações que não deveriam. Os ataques de engenharia social podem ser feitos eficazes e é porque geralmente são baseados, como o Fred falou, na confiança humana, tá? Então, hoje trazemos alguns conselhos para vocês para lidar com ataques de engenharia social. Primeiro, pessoal, nunca revele informações pessoais a pessoas que você não conhece. Novamente, não confie, não confie. Sabemos de casos de pessoas que entregam pendrives ou CDs fora das empresas, simplesmente para chegar às credenciais pessoais. Não confie em nenhuma pessoa que você não conhece. Nunca abra os links ou baixe anexo de e-mails com remitentes desconhecidos. É confuso, né? Mas é melhor chamar ao seu time de segurança, é melhor chamar ao seu engenheiro de confiança para realmente baixar ou não os anexos que você tem em seus e-mails. Outro ponto, use software de antivírus e anti-spyware atualizado. Que acontece a maioria das vezes? Ficamos tranquilos porque nós temos um laptop novo, chegou com X antivírus e já ficamos tranquilos. Não, esse tipo de ferramentas precisam de atualizações, pessoal. Então, sempre atualizemos todos os softwares de antivírus e de anti-spyware, por favor. Também, outro ponto, mantenha suas senhas fortes e exclusivas. Eu vou contar um caso pessoal, mas a senha do laptop corporativo de minha esposa é 1234. Pessoal, por favor, precisamos senhas fortes. Também, se é uma senha muito forte, não escreva sua senha em papéis e não cole na tela. Por favor. Minha senha é a data do nascimento de meu filho. Acho que é difícil para alguém ter esse acesso a essas informações, mas eu tenho pessoas que trabalhavam em empresa X e a contraseña é X, o mesmo nome da empresa. Então, por favor, precisamos ser um pouco mais criativos nas senhas. Também fique atento a sinais de fraude, como ofertas boas e demais para ser verdade. Nenhum das pessoas nesta chamada vai heredar o reino da Nigéria. Ninguém vai heredar todo o dinheiro da Disney. Isso não é verdade, pessoal. Então, ofertas boas demais não existem, tá? E seguindo essas etapas, você pode ajudar a proteger suas informações pessoais contra o uso por pessoas mal intencionadas. Sim, e aí é importante falar do fator humano. É uma coisa que em toda a conversa que preparamos para vocês hoje, temos como ideia principal. Porque esse é o ponto mais fraco da organização. É o ponto mais vulnerável. E é importante, especialmente ainda que o conceito de trabalho é diferente, que a empresa ganhou uma questão de universalidade. Qualquer lugar, qualquer momento, qualquer pessoa que fique utilizando nossos equipamentos, nossos aplicativos corporativos, já está gerando uma operação para a organização. E isso vai ter um fator humano chave, porque somos pessoas. Então, ponto 1, é muito fácil e muito simples vulnerar
nossa própria humanidade, para começar. Ponto 2, é difícil muitas vezes, e por isso nossas dicas tinham uma linha também de a mesma coisa de sempre. Porque não tem muita troca, não tem muita mudança. As linhas gerais são as mesmas. Mas que precisamos, além disso, precisamos ter um stack suficiente, um corpo de tecnologia suficiente para poder atender isso. Porque a pessoa vai ter treinamento, ou pode ter treinamento, para a pessoa ao final do dia. Então, se não temos as ferramentas que muitas vezes possam proteger a gente dela mesma, então vamos a ter igualmente um ponto fraco, um ponto de vulnerabilidade. E por isso é tão importante duas coisas. É uma conversa paralela. Uma conversa das pessoas que ficamos hoje nesta chamada, principalmente da área da tecnologia, para gerar essa estrutura, mas também uma conversa com as pessoas que não são de nossa área, que são a maior quantidade da nossa organização, de como podemos lhes ajudar a trabalhar, sim, mas em um contexto, em um entorno seguro para eles e para nós. E para isso, é importante, nós somos de Absolute, o convite, somos representantes comerciais e desenvolvemos projetos em toda a região, é certo, mas é importante saber que não temos uma solução mágica, não temos uma solução única. A estrutura que provavelmente vocês têm, tem algumas coisas, e tem algumas coisas que são boas, que são necessárias. Um stack mínimo, só para falar tecnologicamente, implica antivírus. Sim, há 6 anos era a única coisa que tínhamos na empresa e ficávamos tranquilos. Tá, já não é esse mundo. Precisamos de antivírus, sim, mas precisamos de alguma ferramenta tipo VPN que possa garantir algum tipo de proteção da conexão. Porque se você não quer ter nenhum tipo de risco, então simplesmente não ligue o computador e não pegue para a internet. É impossível. É impossível. Não Ah, tem jeito. Então, precisamos de algum tipo de segurança nessa conexão. Porque vai acontecer. Precisamos de algum tipo de ferramenta de criptografado. Alguma ferramenta de criptografia. Porque no caso de ransomware, e eu falei, não é a única coisa que nós podemos ter ou pode acontecer em um termo de ataque. Mas a criptografia, para uma questão de ransomware, vai ficar o último ponto de defesa da empresa, porque vai ter essa informação com uma senha de segurança. Então, eu não posso acessar essa informação se fica criptografada. É importante ter um firewall, algum tipo de ferramenta que permita um bloqueio em conjunto com a VPN dos pacotes de dados que vamos a compartilhar ou receber. É importante. E muitas vezes também é importante ter algum tipo de aplicativo de gerenciamento, algum tipo de ferramenta que possa nos ajudar a manter também nosso ecossistema atualizado. Porque uma das coisas, e nós falamos como aquele meme de sensação de desespero, né? Então, nós temos muitas vezes uma sensação de segurança. Temos uma falsa sensação de segurança. Por quê? Porque temos muitas ferramentas, muitas vezes temos muito poucas, sim, mas temos a assunção de que ela fica instalada, fica configurada corretamente e fica correndo e funcional. E
uma grande quantidade destes casos acontecem simplesmente porque um aplicativo ou um sistema operacional não tinha o patch correto, não tinha a atualização própria. Então, precisamos de um stack, sim. Hoje não para falar só de Absolute, porque o ecossistema é mais amplo, sim? Então, precisamos ter as ferramentas que permitem atender nossas necessidades. Mas, E aí, Fred, nós não vamos substituir essas ferramentas que você já tem, tá? Equipamentos desatualizados, aplicativos desatualizados é igual a equipamentos vulneráveis, tá? Ataques vai acontecer, pessoal. E que precisamos sobreviver, tá? Assumimos sempre que o antivírus, nossa VPN, nossa ferramenta de criptografia, sempre nos protegerá se for instalado corretamente, se for atualizado. Mas no final, pessoal, será sempre uma suposição, tá? A cada dia que passa, todas essas ferramentas ficam desatualizadas e começamos a ficar vulneráveis. E isso que acontece aí? Acontece que os ataques serão bem sucedidos. Se você não, como o Fred falou agora, se você não quer sofrer ataques, nós temos uma solução. Não ligue sua equipe, apenas deixe-o desligado. Mas não, acá temos Absolute. A resposta hoje é Absolute. Absolute como o endpoint será resiliente. A conexão será persistente. E o que isso significa? Se você quer saber o que significa, entre em contato conosco ou pode acessar como o Fred ou como Daniel. Porque no final do dia somos vendedores, não, Fred? sim, é uma brincadeira. É importante falar de nossa tecnologia também, mas o objetivo de hoje é principalmente uma questão de conceitos e das dificuldades que todos nós temos. Temos uma realidade que é muito complexa, temos um grupo de atacantes que cada vez tem mais sofisticação, sim? E tem o mesmo acesso que nós e que outros para diferentes tecnologias. Hoje temos já também FraudGPT, FraudGPT, como gerar uma inteligência artificial para fazer coisas maliciosas para o pessoal. Então, é importante, neste caso, se temos algumas questões, se temos alguma dúvida, se temos alguma conversa que achem que é conveniente para vocês, que achem que faz sentido, nós temos como também complementar uma boa parte dessa infraestrutura que vocês já têm e como fazer também um ecossistema mais robusto, sim? Que ao final do dia é o que nós buscamos com as organizações que protegemos. E, novamente, a parte onde não somos vendedores é porque vamos a falar com honestidade. Temos uma grande tecnologia, temos uma boa solução a vários níveis, mas não é mágica. Precisamos de um stack. E o que podemos ajudar muitas vezes é que esse stack fique o mínimo realmente necessário. Porque temos também muitas organizações que faz muito investimento, mas para fechar por não atender realmente o que elas precisavam. Então, de meu lado, agradecer a todos por seu tempo. Vamos ter periodicamente esta classe de conversas, que são mais gerais, mais para todo o público. Então, se vocês acham que tem sentido, que tem valor para pessoas não só do área da tecnologia, por favor, quando recebam os convites, compartilhar para gerar uma conversa mais massiva também, com uma questão que
vocês mesmos hoje falaram que é muito importante, especialmente para as organizações e para nós, na área da tecnologia. Então, de meu lado, muito obrigado para todos. Muito obrigado, Fred, e muito obrigado para todos. Novamente, é realmente um prazer estar aqui com vocês novamente. E até nosso próximo webinar, até nossa próxima conversa. Uma boa tarde para todos. Um abraço, até mais. Até mais.